o nascimento e o batizado da princesa Taia. Não, eu não acredito que existe bruxa. A professora de leitura ela falou que existe. Eu acho que existe. Porque ela só existe na nossa imaginação. A última da fila de cumprimentos era Alissa, uma fada adivinha, que após tomar a menina nos braços, aproximou-se dos seus pais e sussurrou: no momento em que segurei a mão de sua filha, tive uma de minhas visões. O dia que a menina trocar o seu primeiro beijo de amor será o seu último dia de vida. Pode ter bruxa boa e bruxa má, e algumas bonitas e outras feias. Acho que ela é má com todo mundo. Eu não sei, porque elas ficam usando feitiços e nas histórias de princesas, algo assim, elas ficam fazendo maldições às princesas. Abalada pela triste revelação, a mãe, Vesna, se desesperou. Ai, pobre Taia! Os anos passam depressa e logo, logo nossa filha estará mocinha! Ai, bonita como ela é, não tardará a se apaixonar por um jovem príncipe. No outro dia, Vesna e Moroz levaram a menina até uma clareira na taiga, a sombria floresta de pinheiros onde ficava a cabana da bruxa Baba Yaga. Ah, não sei, porque nos filmes e nos livros sempre falam que as bruxas são feias. Ia ser com um montão de rugas, com a perna quebrada, com a vassoura. Que uma bruxa envenenou uma maçã pra Branca de Neve, ela comeu, desmaiou e só acordava com um beijo do príncipe. Quem conhece os contos de fadas russos, com certeza já ouviu falar da Baba Yaga, uma velha magra, encurvada e com um único dente amarelo despontando de suas gengivas murchas. Ela tem um narigão comprido, de onde escorre um líquido verde melequento, e os cabelos secos, sempre desalinhados e presos por um pano. A bruxaria, ela é uma filosofia tifita que ela nasceu na época paleolítica. Ela nasceu junto com os homens. Uma antropóloga chamada Margaret Murray dedicou a fita dela para estudar as origens da bruxaria. E nesse estudo, Margaret Murray, através dos desenhos rupestres das cavernas, ela conseguiu tratar que a bruxaria nasceu junto com o homem no intuito de fazer com que o homem e a natureza tivessem um equilíbrio. Aí nasce a bruxaria. E a bruxaria ela foi se desenvolvendo como essa filosofia de vida, como uma maneira de você se comportar no seu dia a dia. Bruxaria, para mim, é uma religião, é a religião do Deus e da deusa. Que você cultua o Deus e cultua a deusa também. Porque no universo, tudo fertiliza na base do masculino e do feminino. Então, por exemplo, não existe só noite, não existe só dia. Existe a noite e o dia, o masculino e o feminino. Sem eles não existe fertilidade. Para mim, bruxaria não é religião, para mim é espiritualidade. Se a gente perguntar o que é bruxaria para um leigo, ele vai ter uma opinião. Por um espiritualista ou por um evangélico, vai ter opiniões bem diferentes. Então, o que é bruxaria para mim é arte. Para mim, bruxaria tem a ver com a forma como você encara o mundo, tem a ver com a forma como você quer conviver com o mundo, tem a ver com o que você quer criar ao seu redor. Bruxaria não é só você botar uma roupa de bruxa ou ter um objeto relacionado à bruxaria.
Isso é tudo muito fácil, mas você ter equilíbrio na sua vida, você ter qualidade de vida, para mim é o que distingue uma bruxa de uma pessoa que não é bruxa. Uma das possíveis traduções da palavra bruxa, e uma das, porque sempre você vai encontrar outras possibilidades, que venha de uma palavra latina chamada plusius. Plus mais sios, saber. Que era aquela pessoa que mais sabia numa aldeia na Europa, por exemplo. Fazia partos, sabia ervas, chás, aconselhava, semelhante a um pajé. Então, um bruxo, uma bruxa, ela tinha muito desse aspecto. Na Idade Média, a bruxaria ela começou a ter o arquétipo negativo. Por quê? Porque na Idade Média a igreja precisava se firmar e todas as pessoas que não iam para a igreja da época eram acusados de hereges. Hereges é uma palavra que vem do latim, que é heretites, que significa ato de escolher, ou seja, as pessoas que não escolhiam a igreja eram hereges. Só que esses hereges eram pessoas que foram negativadas na sociedade. Para a sociedade criar um medo dessas pessoas, criou-se um arquétipo negativo da bruxa, falando que a bruxa comia criancinha, que a bruxa ela matava animais, que a bruxa cultuava o demônio. Sendo que na origem da bruxaria, em momento nenhum havia um culto ao demônio, até mesmo porque a aflição que as pessoas têm do demônio não existe dentro de uma filosofia arcaica. Não tem essa aflição de mal absoluto. Pagão vem de uma palavra latina, pagani, que significa literalmente habitante do campo. Ou seja, os últimos a serem cristianizados foram os pagani, que virou sinônimo de quem não é cristão. A bruxa era quem? Era a herveira, era a parteira, era aquela pessoa que cuidava da tribo. Então, a partir dessa demonização que a nova religião vigente começou a fazer, aí começou toda uma série de perseguições, principalmente ligado às mulheres. As mulheres começaram a perder parte do poder que tinham em algumas culturas, elas começaram a perder isso. E aí a bruxaria acabou sendo muito perseguida. E ainda hoje né? Sob certo aspecto. Não tanto quanto uma Inquisição, mas continua. Até 1951, que foi a perseguição maior, né, da bruxaria, até 1951 podia-se queimar uma bruxa na antiga União Soviética. Em 1951 foi abolida a última lei inquisitória. E aí começou a se ter o renascimento da bruxaria. Mas esse renascimento ele veio em um outro calho, trazendo uma linha religiosa de culto à deusa e ao deus. Então, hoje no Brasil, temos duas linhas. Temos a linha religiosa, que é a Wicca, que surgiu em 1952, para ser mais exata, por Gerald Gardner, e a linha filosófica, que é uma linha que a Casa de Bruxa defende, que tenta buscar, tenta resgatar o conhecimento dessas mulheres que trouxeram, que tinham conhecimento das ervas, dos cristais, da cura como um todo. Na Casa de Bruxa está homenageando um lugar do planeta. E não tem um lugar que é melhor que o outro, ou não tem um lugar que é mais importante que o outro, porque todos têm que citar as mãos para ser feliz. Se todas as culturas, se todas as crenças, se todas as mitologias se tecem as mãos, seríamos muito mais fortes. E teríamos muito mais paz e colaboração e compartilhamento de muitas informações.
Na linha que eu sigo, na vertente que eu sigo, ela não é uma religião, ela é uma filosofia de vida e um ofício. Como religião, eu sou livre para seguir a religião que eu quiser, né? Tanto é que depois de já estar trabalhando com a magia, com a bruxaria, como religião eu frequentei 2 anos a Umbanda. Eu acredito nos meus mentores, acredito nos meus guardiões, eu acredito que existe uma força maior, né? E eu acredito na comunhão com essa força, com essa energia, né? Eu acredito que a partir do momento que eu consiga comungar com essa energia, né, que eu consiga atingir os meus objetivos com a maior facilidade, porque ao mesmo tempo eu vou estar me conhecendo melhor, eu vou estar sabendo direcionar aquilo que eu quero. Eu sou caoísta, a gente trabalha com a magia do caos. É uma magia que aceita o caos como o princípio criador. Então ele não vai trabalhar uma entidade específica, ele vai trabalhar que toda entidade é uma manifestação de uma mesma energia. É basicamente isso que a gente acredita, não tem um certo ou um errado, é tudo explicação da mesma coisa. Por exemplo, eu entro numa sala para montar uma árvore de Natal. Aí tem a árvore de Natal e uma caixa de enfeites. Eu monto ela e depois desmonto. Você entra nessa sala, você tem a mesma árvore, os mesmos enfeites. Você vai montar ela, mas vai montar de um jeito diferente. E é basicamente isso que eu acredito. É tudo uma manifestação diferente da mesma coisa. É a partir desse caos como criador que a gente trabalha, não o caos, perdição, sei lá o que as pessoas podem imaginar. Eu faço parte de uma tradição de bruxaria germânica, que eu conheci na Alemanha, porque eu trabalhei numa companhia aérea alemã durante muitos anos e voava muito para a Alemanha. E nisso eu me interessava por runas, comecei a entrar em contato com uma tradição lá, né? Tem toda uma história de como eu entrei em contato, mas a partir disso essa tradição veio para o Brasil. E aqui eu comecei a treinar algumas pessoas. Hoje nós somos cerca de 50 pessoas no Brasil. A tradição que eu sigo é a tradição eleusiana, que é uma tradição que trabalha o panteão grego, tá? E é essa linhagem que eu trabalho, porque tem tradições que buscam só deusa, né? A diânica, por exemplo, ela só trabalha com deusas, e a tradição que eu pertenço trabalha com deus e deusa também. A filosofia tacaça e a minha é a bruxaria natural, como filosofia de fita. Por quê? A palavra bruxa, ela vem do grego antigo prouxos, que significa tissaprochar, sair de uma larva e se transformar em uma borboleta. Então, quem estuda bruxaria, quem aplica bruxaria, são pessoas que estão disponíveis, que estão querendo uma transformação na sua vida, querendo tissaprochar para algo melhor. Então, é isso que a gente acredita. Olha, são muito diversas. Tem gente que vira e fala, meu Deus, como assim? Você mexe com bruxaria, que coisa incrível. Tem gente que fala, bruxaria? Como assim? É bem variável. Vai do deboche ao medo. Geralmente elas têm uma visão muito hollywoodiana da coisa e não buscam saber o que realmente é a magia. Hoje já não causa tanto espanto mais, porque a maioria das pessoas próximas a mim já estão acostumadas, né? Mas quando eu falo com alguém novo, alguém que não sabe ainda da minha filosofia, né? Realmente num primeiro impacto é espanto, né? Medo ou não acreditar na existência daquilo. As pessoas às vezes elas acreditam que um bruxo é um ser mágico, ou um ser lendário, ou um ser que não é uma pessoa, né? É como um ser da natureza. Com a graça dos deuses do universo, eu enfrentei poucos preconceitos. É lógico que tem ainda algumas pessoas que elas olham e viram, mexem o nariz, né? Quando eu abri a Casa de Bruxa em 96, as pessoas falavam, tanta coisa para você abrir na vida, você vai abrir uma casa de bruxa, você tá doida, né? E fizeram o sinal da cruz na frente da Casa de Bruxa, passam e falam assim, mas só Deus salva. Depende da qual visão de Deus você tem. Então, cada pessoa ela é livre para crer no que ela quiser, né?
Mas é engraçado ver a reação das pessoas. Eu acho que isso vem muito assim do conceito que a mídia traz pra gente, né? De que a bruxa é algo ruim, de que a bruxa é maligna. Às vezes você começa a se relacionar com alguém afetivamente, começa a conhecer. Quando você diz que você é bruxa, a pessoa vai embora. Por isso a gente acaba se envolvendo mais com pessoas do meio. Porque muitas vezes a pessoa acha que você vai obrigá-lo através de uma magia, você vai fazer uma amarração para a pessoa ficar. Tá? É possível fazer isso? É possível, mas você não precisa nem ser bruxo para fazer isso. Quantas pessoas querem fazer amarração vão numa mãe de santo, vão num pai de santo, vão num bruxo, num feiticeiro, em alguém que pratica magia, para fazer mesmo ela não sendo. Então você ser bruxo não quer dizer que você vá obrigar alguém a ficar com você. Também não só pela questão afetiva, mas porque acham que você é um servo do diabo. E no mundo que a gente vive atualmente, em que algumas pessoas consideram a Terra plana, em que você tem pessoas que não querem tomar mais vacina, em que você vê todo um pensamento antigo e um pensamento limitado dominando uma parte das pessoas, a gente fica com receio também de onde isso pode parar, né? Porque a gente fala, não, nunca mais vai ter Inquisição. Não sei. O ritual é o ato de repetir algo igual. Então, por exemplo, você quando tá corta de manhã, eu aposto que você levanta, escova os dentes, toma um café da manhã, fecha a roupa, não nessa ordem, né? E você vai ou trabalhar, ou para a escola, enfim. Todo dia você faz isso. Isso é o seu ritual matinal. Então, ritual é algo que você repete igual sempre. Ritual não está ligado à magia. Ritual está ligado a essa repetição. Na magia, quando a gente traz essa repetição para a magia, a gente tem que ver o que a gente quer celebrar. Então, a celebração mais comum na bruxaria natural são as celebrações de lua, de entrada das fases da lua. Normalmente, quando eu faço o meu ritual, eu faço o meu trabalho diário, é um trabalho um pouco mais objetivo, um pouco mais, como é que se diz, sem tanta cerimônia, né? Mais prático. Então, que nem vocês estavam me perguntando da varinha mágica, por exemplo, eu estava explicando que a varinha mágica ela é um alongamento da mão do mago, mas a partir do momento que o mago sabe que ele tem o poder, que ele tem a força, né, não é porque ele está sem a varinha que ele não vai deixar de fazer o feitiço, a magia, ele vai apontar o dedo, né? Então a varinha mágica universal é o próprio dedo do magista. Então isso é a magia prática. A varinha seria explicado como a parte cerimonial da coisa. Tá? É como eu estava falando também da capa. Né? A capa, por exemplo, não é porque a gente está com uma capa que a gente é mais bruxo ou menos bruxo. Né? Muitas vezes a gente usa a capa por uma questão de proteção. Aí entra aquela questão das cores que a gente está falando. Né? Mas eu com a capa ou sem a capa, eu não deixo de ser menos bruxo a partir do momento que eu tiro o meu manto mágico. Tá? Hoje eu consigo notar a magia em cada mínima coisa. Muita gente acha que magia vai ser o mago fazendo bola de fogo. Mas não, a árvore crescendo é pura magia e é algo incrível, sabe? A mítia, né, é um quinto poder. Ou a mítia te constrói ou ela te destrói. A mítia, ela tem esse poder, ela tem o poder de formar uma pessoa em 20 minutos e ela tem o poder de destruir essa mesma pessoa em 3 minutos. Então, e esse arquétipo, foram 300 anos nesse arquétipo. A última lei inquisitória, ela foi abolida em 1951. A tua mãe, a tua avó, deve ter nascido em 49, 48. Podia se queimar uma bruxa. Podia se pôr uma pessoa na fogueira.
do século VI, quando começou as primeiras perseguições, até o século XVI, que foi o auge, até 1951, se foi acusado, morto e executado mais pessoas do que qualquer guerra que a gente teve até hoje. E essas pessoas que foram acusadas e mortas como bruxas, muitas só estavam defendendo uma maneira de ver o mundo diferente. Elas nem sabiam o que era magia. Elas nem tinham esse conhecimento mágico. Temos exemplo de cientistas, Copérnico, Galileu, que foram acusados, Lutero, que foram acusados de bruxaria, porque eles estavam defendendo uma maneira diferente de ver o mundo. Então, esse arquétipo, ele nos ajuda, toda vez que a gente olha para esse arquétipo feio da bruxa, com verruga, ele ajuda a nos lembrar o que a gente não pode se tornar, o que a gente não pode ser, porque senão você vai repetir a história de novo. A bruxa, ela usa uma túnica porque, assim, eles não queriam, na Idade Média, associar a bruxa a cores alegres. Eles queriam associar a bruxa à noite, a algo ruim. Então, eles colocaram que a bruxa, ela nunca vestiria cores, e sim, ela sempre estaria de negro. Outra característica, e aí é uma característica histórica, na Idade Média tinha muita dificuldade em tingir as roupas. Então a roupa mais comum ou era o algodão cru ou era a roupa preta. O algodão cru era usado dentro das religiões da época. Então, para falar do oposto, o oposto teria que estar em negro. Então, por isso que a bruxa foi associada à cor negra. O chapéu. Por que a bruxa usa chapéu? Aquele chapéu pontudo que caiu fora de moda. Aquilo era moda no século II. As princesas, as rainhas usavam aquele chapéu com um felcinho assim. Aí, quando chegou no século XVI, para mostrar que a bruxa era uma pessoa fora de moda, pegaram aquele chapéu que era moda no século II e trouxeram para a bruxa, falando que a bruxa estava fora de moda. Mesma coisa com o sapato, aquele sapato plataforma, que agora voltou a ser moda. Aquilo era fora de moda no século XVI. Então, associaram a bruxa a um arquétipo fora de moda. Então, quando a pessoa falava que seguia a bruxaria ou que estava dentro da bruxaria, eles mostravam esse arquétipo para que as pessoas falavam assim, eu não quero ser fora da moda. Porque a moda sempre regeu a sociedade. A gente sempre está escravo da moda. Então, no século XVI foi isso. Eles associaram o arquétipo da bruxa a um arquétipo fora de moda, com o chapéu pontudo e a túnica preta. O caldeirão era a panela da época. Não existia panela Fisson, não existia panela de porcelanato. Era o caldeirão, não tinha outra panela para cozinhar. Então, o caldeirão era a panela que se fazia as poções, os chás, não tinha outro. O caldeirão, na realidade, ele pegou uma simbologia muito bonita pós-Inquisição, que ele simboliza o útero da grande mãe, o útero da mãe terra. Tudo que eu coloco no caldeirão se transforma. Então, ele pegou o arquétipo e aí ele passou a ser usado em vários rituais como símbolo dessa transformação que a palavra bruxa traz na sua etimologia. Aí a gente estava conversando sobre também aquela questão da desmistificação, né? A gente, sempre que a gente tem oportunidade de se expor, de se apresentar em algum local, a gente sempre vai de bom grado, porque isso ajuda muito a desmistificar o nosso trabalho, né, amor? A Lili Persinuoto, minha esposa. A nossa fada vai receber os noivos. Um, dois, três, agora já!
Letícia apresenta a prova do handfasting. Palmas para os noivos. Essa corda é guardada como um grande amuleto de proteção. E sempre que Soraya e Mateus, vocês passarem por algum momento de vulnerabilidade nesse relacionamento, vocês devem recorrer a essas cordas, a essa corda, ok? O noivo pode beijar a noiva. Ser um casal de bruxo é muito complicado. A gente está numa rua totalmente cristã. Só tem nós. Né? E uma simpatizante aqui na esquina. Mas no começo as piadinhas eram as... Tanto que os vizinhos acharam que eu era uma pessoa ruim. Era uma pessoa antipática. Piadinhas, pessoas que viraram a cara no começo. De gente cuspir na porta de casa. Uma coisa escrota. As pessoas tentarem comprar a nossa casa pra gente sair. Até o dia que eu me irritei, né, profundamente, tanto que vocês entram, já tem altar na porta. Eu falei, eu vou mostrar quem eu sou, pra vocês pararem. Aí fui lá, nós compramos uma abóbora, uma cabeça de caveira, pusemos lá, que foi só decorativo, foi para as pessoas pararem. Tanto que elas passavam perto aqui, elas davam a volta e continuava a ou rua. atravessava a calçada, passava na calçada do outro lado da rua. Pra não passar aqui, aí parou. Bu bahçede kimler var oynayan oynayan. Bu bahçede kimler var oynayan oynayan. Erle birlen kızlar var oynayan oynayan. Erle birlen kızlar var oynayan oynayan. Oynaşkanga kız yaşı oynayan oynayan. Oynaşkanga kız yaşı oynayan oynayan. Üskü karasız yaşı oynayan oynayan. Üskü karasız yaşı oynayan oynayan. Acredito que bem ou mal são pontos de vista. Bem ou mal não existe. Eu acredito assim, aquilo que você acredita é o que vai se manifestar na tua vida. Aquilo que é bom para mim pode ser ruim para você. Aquilo e vice-versa. Então eu não acredito no mal. Ai, torci o pé, como você pode dizer que isso não é mal? Não, peraí, será que eu tô com pressa demais? Aonde na minha vida eu tô andando demais, com pressa? Talvez o que? A vida está me freando. Eu enxergo positivo, o lado bom, e o lado positivo mesmo em situações que a gente julgaria ser ruim. Eu acho que a primeira coisa que acontece, bem e mal, é uma briga que não me diz respeito e não desrespeita a bruxaria. Né? Então você tem assim, as pessoas elas tendem a dizer, se a minha vida está boa, Deus me ajudou. Se minha vida está mal, o diabo atrapalhou. Então, que responsabilidade você tem sobre sua vida? Eu não quero ser marionete nem de Deus e nem do diabo. A vida é minha, eu conduzo. Não tem uma coisa, se hoje eu estou aqui falando com você, é porque a magia me permitiu estar aqui com você. Então isso é forte, porque isso é intenso. Esse é um momento que nunca mais vai faltar na nossa vida, nem na minha, nem na sua. A gente pode até repetir uma nova entrevista, mas não vai ser essa. Então cada experiência é única. Uma vez iniciado, eterno aprendiz, né? A gente continua Então, sempre estudando, sempre aprendendo. Você vem abraçar a bruxaria como estilo de vida, lembre-se que você vai estar estudando para sempre. Para sempre. Mesmo que você não pegue um livro para você ler, você vai compartilhar alguma coisa com alguém. Sempre. Sempre. É um crescimento eterno disso. Durante um tempo,
se começou a julgar as pessoas e a bruxaria pela quantidade de livros, pelos autores que ela conhecia. Mas aquela pessoa ignorante, analfabeta, numa cabana, pode praticar magia e pode ser uma grande bruxa. A bruxaria, ela traz a liberdade de ser quem eu sou. A bruxaria, ela me traz a felicidade de poder estar utilizando a natureza para equilíbrio meu e das pessoas à minha volta. A bruxaria é minha filosofia de vida e é através da bruxaria que eu consigo exercer a minha missão de vida.